Olá! Vamos então começar a nossa sexta aula e nós vamos falar a respeito dos instrumentos de radiestesia. O objetivo desse nosso encontro é, claro, falar para você de uma forma geral das diversas e talvez as infinitas possibilidades de se usar um instrumento radiestésico. No final desse nosso encontro, eu quero passar um treinamento para você, um treinamento muito importante que tem a ver com o uso do biômetro, o uso de um gráfico, tá? E esse, deixa eu mostrar para você aqui, ó. Então este exercício que nós vamos fazer ao final dessa nossa aula de hoje, ele tem uma função muito importante, ele tem uma aplicação muito importante, porque deste modelo de aplicação nós vamos derivar para uma série de aplicabilidades utilizando os instrumentos radiestésicos e mais em particular o pêndulo, tá? Para a incursão em vários setores de análise. Então esse exercício, fica comigo até o final da aula, que eu tenho certeza que você vai gostar desse trabalho. Quem já pratica radiestesia já ouviu falar do biômetro, ou biômetro de Bovise, ou alguma coisa com um nome parecido com isso, tá legal? E a partir deste exemplo, repito, nós vamos enveredar pelos mais diversos caminhos e aí você vai ter uma noção clara de como é que nós poderemos utilizar determinados instrumentos, tanto de forma individualizada como de uma forma integrada, tá? Quando a gente chegar na aula 10, que a gente vai falar de dois instrumentos básicos, que é o uso da forquilha e o uso do dual hold, tá? Provavelmente você já deve ter assistido essa aula, não sei. Você vai perceber a importância de nós conhecermos uma gama de instrumentos com aplicações específicas. Pois muito bem. Então, vamos começar então? Olha só, os instrumentos radiestésicos, eles se prestam para usos numa determinada área. Qual é a primeira área da qual a radiestesia tem até a sua origem? São as emissões, são as vibrações advindas do mundo físico. O que significa isso? Fazendo uma pequena reprise. O que vem do mundo físico? Por exemplo, as formas das quais nós estamos envolvidos. Quando eu me refiro às formas, é o ambiente que a gente vive, a ordem e a organização deste referido ambiente. Nós temos também aspectos meteorológicos e climatológicos. Nós temos aspectos ligados ao relevo, vegetação. Tá? Nós temos aspectos ligados ao subsolo, com as suas emissões elétricas. Nós temos os aspectos magnéticos do planeta Terra. Então todas essas emissões, elas estão circunscritas às vibrações advindas do mundo físico. E tem aquela prática radiestésica onde nós utilizamos um outro tipo de instrumento, um outro conjunto de instrumentos que nos remete a um conceito, a um entendimento das vibrações advindas do mundo mental, ou radiestesia mental. Quando eu digo advindas do mundo mental, ela tem um caráter assim um pouco mais abrangente. Por exemplo, quando nós vamos fazer uma radiestesia clínica dentro do nosso ambiente de consultório. A radiestesia clínica ela é ampla. Eu posso fazer uma análise bioquímica, eu posso fazer uma análise a respeito de aspectos nutricionais, eu posso fazer uma análise a respeito de oligoelementos, posso fazer uma análise de fitoterapia, posso fazer uma análise de terapia de remédios florais, remédios homeopáticos. Então, nós podemos enveredar por vários caminhos que diz respeito à nossa prática de atuação. Para isso temos um instrumento específico para este fim. Da mesma forma como nós temos os comandos vindos do mundo físico, nós também temos esse comando vindo do mundo psíquico, mental. Vou repetir essa história do campo mental. Aclarar um pouco mais. O que vem do campo mental
tem a ver com essa interpolação dos nossos campos vibratórios, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós percebemos e que faz parte do nosso banco de memória, faz parte do nosso banco de dados informacional, do nosso banco de dados que faz parte da nossa expertise. Eu já falei isso para você num outro momento, onde eu posso interpolar informações que diz respeito à minha prática. Eu sempre dou o exemplo da terapia floral, porque é uma prática que eu utilizo muito, né? Você pode ser da homeopatia, da fitoterapia, da nutrição, seja o que for. Então, este conceito de interpolação desses conteúdos, que faz parte do meu banco mental, da minha rede neural, da minha arquitetura neurológica, ele responde aos comandos externos vindos, por exemplo, de um outro indivíduo. Então, quando nós relacionamos estas informações, nós temos uma resposta radiestésica e, obviamente, necessitamos para isso de um instrumento específico, de um instrumento especial, adequado para esta análise, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês alguns instrumentos aqui, vocês vão apreciar as imagens de alguns instrumentos agora na sequência, e aí eu vou explicando cada um deles, tá bom? Bom, então, quais são os instrumentos predominantemente utilizados para as emissões que advêm do mundo físico, das vibrações inerentes à nossa realidade tridimensional? São as antenas. As antenas, a primeira delas, a mais clássica delas todas, é a forquilha. Vou repetir, na aula 10 eu te dou uma demonstração clara de como a gente utiliza a forquilha, ok? Muito bem. A forquilha, ela reage violentamente. Quando eu digo violentamente, é uma reação vigorosa da atividade elétrica advinda do subsolo, por exemplo. Ela reage vigorosamente a vibrações advindas do meio em que nós vivemos e convivemos. Um outro instrumento, e esse instrumento eu tenho certeza que você vai utilizar para o resto da sua vida na prática radiestésica, dada a sua alta eficiência e a forma simples e prática de como ele pode ser utilizado. É o dual rod, que são aquelas hastes em L. E, repito, na aula 10 eu demonstro a utilização do dual rod, pela sua maneira como ele reage aos comandos advindos do mundo físico, no aspecto elétrico, magnético, gravitacional. Ele tem a sua aplicabilidade. Nós temos tanto a forquilha, que nós podemos colher de uma árvore num determinado dia do ano, tem a ver com a lunação, tem a ver com o tipo de árvore que você vai escolher para fazer essa forquilha. Então você já percebe que é um instrumento que, se feito ele de forma natural, a forquilha de um galho de árvore, né, de uma forquilha, de uma bifurcação de um galho, nós teremos certamente um pouquinho de dificuldade na coleta e na colheita desse material, tendo em vista que nós não temos hoje, no mundo que nós vivemos, nesse mundo urbano, nós não temos à nossa disposição uma árvore específica que nos permita colher um galho, uma forquilha, uma bifurcação de dois galhos para esta prática. A não ser que a gente esteja no campo, enfim, lá tem essa disponibilidade. Tá? No ambiente que nós vivemos hoje, nós já podemos confeccionar uma forquilha feita em aço, né? Em material bastante flexível, feita em aço. Dá para ser feito em nylon, dá para ser feito com uma varetazinha de bambu, grudadinha na ponta, enfim. Tudo isso depois, quando a gente for para a oficina, eu vou te dar todas essas dicas, tá? Tendo em vista
que essas práticas já são utilizadas pelos principais laboratórios e pelas principais oficinas no mundo que fabricam os referidos equipamentos. Eu faço referência sempre a uma instituição, a um instituto que tem aqui no Brasil, que é sem dúvida nenhuma referência internacional, que é o Instituto Mahatma. Eu vou deixar o linkzinho aqui embaixo, caso você queira adquirir algum desses equipamentos, vai estar disponível ali. Eles fabricam toda a gama de aparelhos e equipamentos ligados à radiestesia, tá certo? Sempre vai ficar o linkzinho ali embaixo, o link de acesso. Tá bom? Da mesma forma, há o dual rod, que você pode fazer tranquilamente, pegando um pedacinho de arame. Repito, olha aqui para mim, um arame não magnético, uma haste de metal não magnética, tá? Isso é importante, tá? Se você pegou um cabide lá e quer fazer as suas experimentações, tá tudo certo. Tá tudo ok, tá tudo balão, não tem problema nenhum. Um cabide, geralmente você pega aquele cabide de metal, que ele é feito de ferro. E ele tem características magnéticas. Significa que se você aproximar um ímã, ele vai grudar. E ao grudar, você corre o risco de, ao executar uma tarefa como essa, de análise, utilizando uma antena, um dual rod, aquela haste em L, onde você, tá, vou te dar, tá aqui ó, tem um aqui, ó. Isso aí, ó. Esse é o, já te falei, esse aqui é o dual rod, tá? Existem vários deles. Se você for utilizar uma haste que é magnética, se por alguma razão você estiver trabalhando em um ambiente onde você provavelmente não saiba, tem algum tipo de interferência que diz respeito a um comando magnético, provavelmente essa haste vai sofrer um nível de interferência. Não só a interferência que você está recebendo na tua estrutura física, né, do comando, que eu já expliquei para você no outro momento, como também o próprio campo magnético tende a mudar a direção dessa haste, podendo falsear o resultado da sua investigação. Então, um truque, faça isso que você vai ver como não tem aonde errar. Você vai numa loja, nessas lojas de ferragem, que vende umas hastes utilizadas para solda. Esse material é um material feito, é uma liga metálica que ela se parece com bronze, tá? Na realidade, algumas delas tem essa característica. Então, ela é amarelinha, tá? Eu vou te mostrar o meu equipamento, quer ver? Um minutinho só. Aqui, ó. Se você perceber, você está percebendo aí que essa haste aqui é de um material amarelado. Isso aqui é bronze, tá? E você compra essas hastes em lojas de material de ferragem, loja que mexe com solda. Qualquer lugar do mundo hoje tem na sua cidade, você vai encontrar uma haste como essa. Pede haste para solda, tá? Essa daqui tem aproximadamente 4 milímetros de espessura. Ela é muito boa para isso. Tá? Esse aqui é um equipamento. Eu vou ensinar você a fazer um equipamento como esse aqui, inclusive com um dispositivo que você vai aprender na aula 10 para que serve. Isso aqui é um truque, não tem em livro nenhum isso aqui. Garanto para você, você vai gostar disso aqui. Tá? Então essa haste é feita com este material. Tá? Tendo em vista que ela faz um movimento tanto para a direita quanto para a esquerda, e se você tiver um campo magnético interferente, que provavelmente você não saiba de onde vem, ele vai falsear o resultado da sua análise. Então esses dois instrumentos são instrumentos absolutamente importantes para o seu trabalho de análise. O outro instrumento que ele guarda uma certa sofisticação na sua prática é a chamada antena Lobo. Olha aqui, eu vou te dar, olha aqui a antena. Tá? Essa aqui, ó, essa aqui, ó. Ela tem esse formato e ela é utilizada predominantemente para as análises de alteração de campo magnético terrestre. Essa antena, esse instrumento,
esse pode ser feito tanto de ferro, né, de metal magnético, como de não magnético. Tá? Essa aqui de novo, ó. Isso. Esta é feita também com este material feito em bronze, que é um material não magnético. Entretanto, a alteração do campo magnético terrestre, tá, que é um campo que é paralelo à superfície da Terra, esta variação, essa alteração de variação de campo magnético, que nós vamos utilizar este conceito, esse conhecimento lá em geobiologia, para a captação das chamadas redes globais, tá? Existe um nome para isso, chamado rede Hartmann. A rede Hartmann, ela se utiliza dessa variação do campo magnético terrestre, e para que a gente utilize este equipamento é importante para que ela trabalhe de forma vertical. Então o campo magnético terrestre, atravessando esta antena, ele produz uma alteração na movimentação da nossa mão, tanto para a direita quanto para a esquerda, permitindo que esta antena vire para a esquerda ou para a direita, designando a presença de uma alteração do campo magnético terrestre naquela faixa. Isso aí depois, na nossa prática de geobiologia, você vai aprender isso aí com profundidade. Mas é importante então que você conheça esses três básicos de instrumentos, que você saiba que existem esses três básicos de instrumentos. A forquilha, que é a clássica, que pode ser de um galho de árvore, de uma forquilha de uma árvore específica para isso, né? Pode ser de uma macieira, pode ser de um pessegueiro, pode ser de uma amendoeira, pode ser, enfim, de um galho mais fino, né? que tenha a devida flexibilidade. O dual rod, que são as duas hastes, essa imprescindivelmente, vou repetir, gente, imprescindivelmente de material não magnético. Repito, material não magnético. Já dei a justificativa anterior. E a antena lobo, que ela pode ou não ser de material ferroso ou material magnético, tá? Tendo em vista que o uso desta antena, ela é predominantemente um uso de campo, tá? Um uso fora de casa, tá? Em áreas mais amplas, onde este instrumento funciona muito bem. Repito, a síntese de todos esses instrumentos está no dual rod, que são essas duas hastes aqui. Repito, na aula 10 estará lá com você para você fazer, para você olhar como é que eu faço essas práticas e te dando todas as dicas. O outro conjunto de instrumentos tem uma aplicabilidade predominante, não significa específica, uma aplicabilidade predominante para a radiestesia mental. São os pêndulos. Os pêndulos das mais variadas formas, dos mais variados jeitos, eles reagem predominantemente às práticas de radiestesia mental. São, em síntese, os diagnósticos. Esta relação que nós temos com as outras pessoas, com o nosso paciente, com o nosso cliente, e aí nós temos aquela gama variada de aplicabilidades, como eu expliquei no começo para vocês. Bem, no contexto do uso do pêndulo, né, eu tenho, por exemplo, um pêndulo de metal, né? Você viu aí as gravuras dos pêndulos. Eu tenho, por exemplo, um pêndulo de madeira. Cada um desses pêndulos, eles têm assim um aspecto mais de preferência para você. Eu tenho uma preferência pelo uso dos pêndulos de madeira. Tá? Uso outro, claro que uso, não há problema nenhum com relação a isso. Mas é uma questão só de preferência, tá legal? E outra coisa, não se fie dessa história de ficar metendo nó em fio de pêndulo. Tá? Não faça isso, porque isso aí complica o meio do campo na hora de você fazer um trabalho de alta performance. Tá? Meter o nó em fio de pêndulo, você está simplificando o seu trabalho. A simplificação na prática radiestésica não é conveniente. O que eu quero dizer com isso é que menos é mais. Vou repetir.
O que é menos é mais. Fica enfiando muito balangandã em volta da sua prática, faz isso, faz aquilo, reza por não sei quanto, vira... Isso acaba complicando o meio do campo e aí você não joga. Tá certo? Então, dentro do conjunto de pêndulos, existem também pêndulos que são chamados pêndulos técnicos. E estes pêndulos técnicos, eles têm uma característica especial para a sua aplicabilidade. Lembra que eu comentei com vocês no começo que determinados instrumentos têm a sua especificidade, tanto para a radiestesia física quanto para a radiestesia mental, e também a gente pode utilizar uma análise física e utilizar uma análise mental e vice-versa. E utilizar um mesmo instrumento para fazer análises concomitantes. Eu posso utilizar um pêndulo para fazer uma análise física, posso utilizar, por exemplo, um dual rod para fazer uma análise de campo, por exemplo, uma análise de chakra. É perfeitamente usual para isso, tá? Eu quero chamar a atenção, apenas como um grifo aqui, o Aura Meter. Lembra? O Aura Meter, aqui ó, figurinha dele para você ver aqui. Tá? O Aura Meter, ele tem esse aspecto de ser uma antena, porque trabalha de forma horizontal, e o seu movimento, tanto o movimento oscilatório como o movimento de giro, denota um uso como se fosse o uso de um pêndulo. Então é um instrumento que transita nos dois segmentos, no segmento físico e no segmento mental. Existe também um equipamento chamado antena de Lecher. A turma fala Lecher, tá? Como um dia eu comentando com uma aluna que é de origem alemã, e eu pronunciei antena de Lecher e ela me corrigiu prontamente. Então, antena de Lecher. Tá? Essa antena de Lecher, que é um instrumento baseado num princípio desenvolvido por um cientista alemão, e este cientista demonstrou o seguinte, que na medida que eu faço uma variação num ajuste sobre esta antena, eu vou mostrar para você o desenho da antena, o desenho esquemático da antena. Isso. Esse aqui é o desenho esquemático da antena. Na medida que eu altero, que eu modifico o ajuste dessa antena, eu tenho nas suas extremidades uma variação na tensão elétrica. A variação de tensão elétrica denota também, concomitante, uma variação na corrente, na microcorrente elétrica que circula pelas extremidades dessa haste. Se eu estou segurando a antena de Lecher com as duas mãos, da mesma forma como seguro uma forquilha, que na aula 10, repito, eu demonstro para você esse uso, esse ajuste permite que o manuseio, que a reação desta antena, dependendo do ajuste, vai denotar um tipo específico de informação captada por essa antena. Veja, essa antena, da forma como ela foi concebida para a sua prática específica, eu posso captar informações advindas do mundo físico ou do mundo psíquico, do mundo mental, coisa que o valha. Tá? É um instrumento altamente de aplicação bastante ampla, entretanto o seu manuseio é um manuseio que depende muito de uma grande habilidade. Você vai precisar treinar muito com esse equipamento. Eu não recomendo. Eu estar começando a trabalhar com radiestesia agora. Por favor, não enverede. Eu vou comprar uma antena de Lecher agora e vou fazer essa prática. Não faça isso. Primeiro que é um instrumento caríssimo, os melhores instrumentos realmente custam caros, são verdadeiras peças de joalheria, tamanho o ajuste fino que ele tem. Tá? Só conheço 2 fabricantes no mundo que fabricam essa antena, são fabricantes, um é fabricado na Alemanha e o outro é fabricado na Bélgica. São excelentes instrumentos, não tenho dúvida disso, tá? Mas são instrumentos de difícil
manuseio para quem está começando agora. Claro, repito, a mesma fala dos nossos primeiros vídeos. É como aprender a tocar um instrumento, tá? Na medida que você vai se aprimorando na sua prática musical, por exemplo, você vai ficando mais exigente com aquilo que você quer utilizar. Caso a sua vertente seja num determinado setor, claro está que você vai exigir de você mesmo não só um nível melhor de competência, claro, mas um equipamento, um instrumento que favoreça, que privilegie, que facilite o seu trabalho dentro dessa área de alta performance. Além dessas duas situações específicas, existe um ambiente onde nós utilizamos os chamados instrumentos ou pêndulos especiais ou pêndulos técnicos. O que significa isso? Eu trabalho, por exemplo, com investigação ligadas à parte psíquica espiritual. É claro que eu tenho um conjunto de pêndulos que vão trabalhar em cima desse viés. Bom, eu trabalho especificamente com prospecção de subsolo, que tem a ver com questões físicas. Existe alguns pêndulos, alguns instrumentos que me facilitam a área, me facilitam o trabalho dentro desta área. Ou eu simplesmente tenho um trabalho investigativo dentro de um laboratório, dentro de uma sala e tudo mais, e aí eu vou utilizar estes equipamentos, estes instrumentos. Eu vou mostrar cada um deles. Mas vem cá. Deixa eu te falar uma coisa aqui para ti. Eu, durante toda a minha vida, como pesquisador, como estudioso de radiestesia, eu acabei comprando eu tenho uma caixa de quinquilharia radiestesia. Pêndulo de tudo quanto é jeito, instrumento, antena, mas é uma variedade enorme de quinquilharias. E que, na sua acepção máxima, eu acabo restringindo o meu trabalho, e eu considero o meu trabalho de alta performance, eu estou afirmando isso para vocês. O trabalho que eu faço como radiestesista, o trabalho que eu faço como pesquisador, o trabalho que eu faço como investigador, me dá a absoluta, clara e total isenção para dizer: tem muitas dessas coisas que faz parte de esquisitices esotéricas. Pêndulo disso, pêndulo daquilo, pêndulo com isso, pêndulo... Cara, é uma folia enorme com relação a estes pêndulos chamados pêndulos especiais. Entretanto, existem alguns que de uma maneira ou de outra são úteis para situações muito específicas. E que, se você for trabalhar com pesquisa, eu recomendo que os tenha. Se você for trabalhar consultório, diagnóstico, vai trabalhar no campo com geobiologia, vai trabalhar com análise dentro das organizações, na parte de recursos humanos e tudo mais, olha, na boa, não gaste dinheiro com isso agora, porque depois isso vai ficar enfiado na tua caixa como algo do qual você fez um investimento e não vai usar. E eu garanto a vocês, os instrumentos de boa qualidade custam muito caro. A não ser que você queira comprar alguma porcaria qualquer aí, gaste uma quantia ínfima e depois enfie esse negócio numa caixa e não vai usar isso nunca mais. Tá certo? Então deixa eu passar alguns instrumentos para vocês, que são aqueles que usualmente fazem parte desse ambiente. Repito, são aqueles que eu separei e que têm uma determinada importância. Se você vier agora, Flávio, eu comprei um pêndulo que tem uma bolinha de plástico no meio, depois ele tem uma espiral em volta, isso aqui o fabricante disse que serve para tal coisa. Eu estou com toda a disposição do mundo para te ouvir. Tá? O que eu separei para você aqui agora é o que realmente funciona. Tá? A outra coisa que tem que ficar muito claro para você, pelo amor de Deus, a radiestesia é um conjunto de práticas simples, limitadas à sua aplicabilidade, tá bom?
Com a radiestesia, nós não vamos sair enveredando para a 13ª dimensão, 21ª dimensão. Não é isso, gente. Por favor, é não redondo para esse tipo de olhar. Alguns autores, eu tenho feito uma revisão bibliográfica nesses últimos tempos, e é muito comum os autores, principalmente autores renomados, fazer aquela tremenda confusão. Primeiro, colocar energia no plural. Isso é um erro crasso, tá? Colocar energia no plural. 2, confundir energia com informação e vibração. São 3 coisas completamente diferentes, eu já expliquei isso para vocês num outro momento. Eu estou só repetindo isso agora, porque quando você for comprar algum equipamento, você vai em eu recomendo que você tenha um olhar crítico para isso, tá? A hora que a palavra energia aparecer com S no final, desconfia que o autor não sabe o que está falando, ou ele se enganou na hora que escreveu. Energia não tem plural. Repito, por favor, eu estou falando isso aqui como engenheiro, tá? Por favor. Ela pode se manifestar de várias maneiras, mas a energia, as energias que estão aqui, pensa exatamente como é que ele disse isso, tá? Se essa palavra se refere a estados vibracionais, conteúdos informacionais, aí eu até relaxo um pouco, tá? Agora, quando se refere a energias, querendo dizer conteúdos informacionais, eu posso te assegurar, ele está com dificuldade em passar para você a informação correta. Dito isso, eu não vou ficar aliviando muito não. Por quê? O que vai acontecer? Você que está começando agora, quer ter uma alta performance na prática radiestésica, por favor, você tem que ter uma visão crítica. Mas uma visão crítica mesmo. É como se você também não acreditasse nem no que eu estou falando. E vai e testa. Mas testa mesmo, a exaustão, até dar cãibra no braço. Para que você se certifique que aquilo que eu estou falando para você tem um fundamento. Ou, não, Flávio, eu testei, o que você falou não está dando... Eu quero que você discuta isso comigo. Eu quero que você venha e diga isso para mim. Porque eu quero te dar a orientação absolutamente precisa para a sua prática. Tá certo? Tá claro isso? Isso não é pito, isso não é... Não vou ficar chamando a atenção, não estou aqui chamando a atenção de você. Eu quero que você tenha um olhar específico para as coisas. Então tá. Circulou aí recentemente na literatura pêndulos que pega a segunda, a terceira harmônica do ser humano. Eu saí questionando esta afirmação. O que é que significa isso? O ser humano que está no seu conteúdo vibracional, a sua condição vibracional, ele tem exatamente três estados três conteúdos vibracionais. Tá? O seu conteúdo tridimensional, que é a sua condição existencial, física, tá? Tem o seu conteúdo mental, e aí esse mental, alguns autores fracionam isso, campo mental, campo búdico, campo psíquico, uma mistureba, tá? E muitas vezes você não... Eu falo pra você, cara, eu olho para isso com um olhar crítico. O olhar crítico me diz o seguinte: você tem esse aspecto mental. Esse aspecto mental tem a ver com o teu envoltório, com esse duplo etérico, que é um conteúdo vibracional que vai um pouco além da terceira dimensão, e depois tem o conteúdo da quarta dimensão, que é o conteúdo do tempo. São as nossas lembranças, são as nossas experiências, tá? E tem o nosso conteúdo de quinta dimensão, que é o que somos. Esse o que tem a ver com esse nosso aspecto transcendente. Agora, a hora que sai daí, é viagem. É viagem, cara. Na boa.
Se você tiver alguma informação além disso, do qual eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo captar pela minha limitação, gostaria muito que você contribuísse com o meu aprendizado. De verdade, cara. De verdade mesmo. Porque eu pergunto essas coisas para as pessoas que falam a respeito disso. Agora nós vamos para outra oitava, esse pêndulo aqui agora, ele captura O que é uma oitava? Oitava tem a ver com a escala pentatônica de música, por exemplo. Você tem uma oitava acima, uma oitava abaixo. Agora, o que é uma oitava acima nessa análise radiestésica? Eu não consegui encontrar na literatura. Eu vejo que alguns autores falam, tem esse pêndulo aqui que captura tal coisa. Então, na boa, velho, já estou adiantando isso aí, porque eu já vi isso escrito em algumas obras, já vi isso escrito em artigos na internet. E eu não consigo, ele não consegue ir adiante numa explicação razoável para este tal fenômeno de capturar uma, duas, três, tantas oitavas acima. Tá certo? Vamos ser objetivo e crítico com relação a isso. Então deixa eu te passar a relação de instrumentos que são instrumentos especiais. São instrumentos de pesquisa e que podem ou não aliar-se à sua prática radiestésica, quer seja a prática de consultório, a prática de análise nas organizações, como geobiólogo, seja o que for, tá certo? Vamos ao primeiro instrumento, pêndulo de cone virtual. Vamos lá à imagem desse pêndulo. Este é o pêndulo que nos permite dar nó no fio do pêndulo, porque esse pêndulo, como obviamente ele é de uso absolutamente exclusivo e pessoal, ele foi desenvolvido por Chaumery e Belizal. Esse pêndulo apresenta uma característica bem interessante. Ele mede não só as condições biométricas, ele mede as emissões de onda de forma e mede as emissões de cor. É um pêndulo super legal para ser utilizado dentro do consultório, dentro do seu laboratório, como também ele serve para ser utilizado no campo. Tá? As emissões biométricas têm a ver com os aspectos fisiológicos, com as condições de saúde do indivíduo. Tá? As condições de ondas de forma permite, por exemplo, que eu verifique um tipo específico de emissão advinda, por exemplo, do mundo físico do subsolo. Então, determinadas vibrações advindas do subsolo apresentam um tipo de padrão frequencial, padrão vibracional, que quando ajustados no pêndulo, através do movimento para cima e para baixo desse disco, com a sua devida graduação, fará com que eu consiga capturar com maior facilidade esse tipo de vibração. É como se ele selecionasse, é como se esse ajuste do disco, bem como o ponto de parada do nó, nos permitisse um ajuste fino, uma afinação àquela vibração, àquela informação contida naquela área. Tá? Eu posso utilizar este pêndulo no consultório, por exemplo, com um paciente na maca, posso utilizar esse pêndulo sobre um testemunho, uma fotografia, uma amostra biológica de alguém, e posso, claro, utilizá-lo no campo. Em situação muito particular, eu posso utilizá-lo sobre uma planta, lembrando sempre que este trabalho feito com planta vai depender da habilidade psicométrica do operador, tá bom? Vou falar isso daqui a pouco. O pêndulo também é o chamado pêndulo universal ou pêndulo equatorial. Tá? Eles têm aplicações muito parecidas e eles também se prestam ao trabalho de investigação. Por ser um pêndulo feito em esfera, ele tem um tamanho parecido com uma bola de bilhar, tá vendo a imagem aí, né? Ele é um pêndulo de ajuste fino. Trabalhar com este pêndulo no campo e esperar uma resposta radiestésica desse pêndulo para os determinados tipos de vibração, principalmente as vibrações de ondas de forma, é uma resposta muito demorada, tá? Principalmente para quem está começando.
posso te assegurar, você vai ter, eu tenho um pêndulo desse. Vou mostrar para você. Esse aqui é um pêndulo equatorial, tá? O pêndulo universal, como você já vai ver na imagem agora, é este aqui, ó. Isso. Ele funciona exatamente de forma semelhante. Você vai observar que o fio dele transfixa o eixo. Olha o tamanho dele, ó. Então ele cabe praticamente dentro para a mão como se fosse uma esfera. Este pêndulo, meu Deus, ele é absolutamente sensível. Ele tem uma afinação interna muito interessante. Ele tem um ajuste no seu equador, que é o ajuste das vibrações inerentes às emissões, chamadas emissões de onda de forma. Quando a gente for falar de emissão de onda de radiestesia cabalística de onda de forma, eu vou te dar mais detalhes sobre isso. Agora eu estou só te apresentando os aparelhos, tá? Então é um equipamento cuja resposta mecânica dele, o movimento dele, é um movimento que ele é pesado, ele demora para produzir uma ação radiestésica diferente do pêndulo de cone virtual, tá? O ajuste que eu faço com este pêndulo, tá? Eu tenho aqui a escala que você já viu aqui, a escala de cores e os referidos nós que eu dei no fio do pêndulo. Então, se você me perguntar, Flávio, você tem usado esse pêndulo com regularidade? Não. A minha prática hoje é uma prática específica e eu adestrei o meu corpo para utilizar. Menos é mais, tá? Menos é mais. Tem um outro pêndulo que é o chamado pêndulo de Turenne. Tem duas versões desse pêndulo. Eu não o tenho. Confesso a você que não tenho esse pêndulo. Esse não fez parte do meu conjunto de souvenirs. Tá? Ele é um pêndulo cujo ajuste, eu vou te mostrar a fotografia dele, olha só. Isso, você está vendo que ele apresenta basicamente dois tipos de anel ou dois tipos de indicadores, tá? Existe uma versão, essa versão em anel e a versão em ponteiras laterais. Então esses ajustes designam tipos específicos de emissão, como se ele tivesse afinado nessas posições. Me parece ser um instrumento que tem a sua sofisticação com relação ao processo de operação, tá? Eu manuseei, acho que uma ou duas vezes um pêndulo desse aí, mas não o tenho dentro da minha caixa de ferramenta, tá certo? Um outro pêndulo que nós temos é o pêndulo testemunho. O pêndulo testemunho é um pêndulo onde você consegue armazenar dentro da sua estrutura um material que você quer pesquisar. O clássico pêndulo testemunho é esse que você está vendo agora. Ele foi desenvolvido e criado pelo abade Alexis Mermet. Me parece que ainda hoje na Maison de la Radiesthésie está ostentado ali na sua vitrine o pêndulo utilizado pelo abade Mermet. Você já sabe, você já conhece esse personagem que eu já te apresentei. E hoje este pêndulo é fabricado, repito, com absoluto esmero e qualidade pelo Instituto Mahat aqui do Brasil. Tá? Certamente ele não se compara com o fabricado na França. O nosso é de excelente qualidade. É incomparável a qualidade do nosso produto. Então essa fotografia que você está vendo é o meu, que faz parte do meu conjunto de trabalho. É um excelente pêndulo para você trabalhar com prancha, para você trabalhar com testemunho, né? Você vai fazer prospecção de petróleo, prospecção de água, prospecção de um determinado tipo de mineral, você abre a tampinha, coloca aquele material dentro. Isso tem um caráter, tem um duplo caráter. A primeira é a vibração física, as informações contidas naquele material que é colocado ali. E o outro aspecto é o conhecimento que você tem acerca daquilo que você está prospectando. Determinado tipo de mineral que você está
sei lá, seja o que for, ouro, cobre, alumínio, ferro, jazida de ferro, jazida de mineral, seja como for, ou até mesmo água mineral, que seja, tá? É importante que você saiba, que você conheça a respeito daquilo que você está prospectando. Então é um pêndulo que tem na sua própria estrutura os dois aspectos da radiestesia física, conforme a sua vibração inerente à forma, e a radiestesia mental, que é um elemento, que é uma prática indispensável para o bom radiestesista. Você só faz radiestesia, ou você só investiga radiestesicamente os assuntos que você conhece. E finalmente, eu tenho que apresentar para vocês uma coisa que é super interessante. Eu separei um capítulo para isso. Um capítulo muito especial. Eu estou separando umas aulas que eu dei há muitos anos, estou dando uma organizada nessas aulas, elas estão em vídeo. Quando eu for falar de radiestesia cabalística, nós vamos falar sobre estes pêndulos. Isso, são pêndulos cilíndricos e estes pêndulos têm à sua volta palavras. Essas palavras ela tem um caráter substantivo. Vou repetir, ela tem um caráter substantivo. E por ter este viés já consolidado, né, a radiestesia cabalística, que foi um nome dado por Jacques Lamaia em seu livro Medicina da Habitação, mas que foi proposto inicialmente por Jean-Gaston Bardet em sua obra Mística e Magia, denominado radiestesia da verdade. É indiscutivelmente uma prática super interessante, demanda de você muita experiência radiestésica, não enverede por isso agora. Tu quer começar? Tá bom, tá legal, então tá. Quando a gente for passar para a radiestesia cabalística, eu vou te dar os truques para você fazer isso aí. A gente vai lá na oficina, eu vou ensinar você a cortar os pêndulos. Como é que se faz isso aí? É feito simplesmente com um cabo de vassoura. Você vai numa loja dessa de material de construção, compra um cabo roliço, parecido com o de um cabo de vassoura, de boa qualidade. Geralmente essa é uma madeira branca que eles utilizam, é muito bacana, ela tem um certo volume, um certo peso, que é usado para cabo de instrumento. Não é aquele grosso, não, da grossura de um cabo de vassoura, tá? Então a gente vai cortar em tamanhos proporcionais e depois eu vou mandar para você as palavras que estarão em volta desse pêndulo. Significa o seguinte, que aquela palavra ela guarda em si uma vibração, ela tem um tipo específico de informação. Essas informações estão no âmbito físico, no âmbito psíquico, mental e até no âmbito espiritual. Nós vamos trabalhar com esses três, nas três expressões dimensionais. O tridimensional, existencial e físico, o temporal, que é a quarta dimensão, e vamos trabalhar nos aspectos de quinta dimensão, que são aquelas questões ligadas a processos espirituais. É muito legal trabalhar com isso aí, tá? Eu vou no campo da radiestesia cabalística, esses pêndulos entram com absoluta excelência. Eu tenho hoje cerca de 60, 70 pêndulos na minha caixa de ferramentas, porque eu estudei muito sobre isso. Eu vi resultado sobre essa prática. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Esta prática é uma prática que tem um caráter muito mais mental do que físico. Muito embora as palavras que envolvem os pêndulos tenham um caráter icônico, eu diria isso, tá? Ela depende muito da capacidade sintética, analítica, objetiva, crítica do radiestesista para fazer essa prática. Então, aconteceu recentemente, quando eu digo recentemente, é questão de alguns anos agora, alguns autores ou pessoas que acharam que tinham que fazer do seu jeito, acabaram criando em volta da prática da radiestesia cabalística, um verdadeiro inferno. Eu vou repetir para você, um verdadeiro inferno. Como se isso aqui fosse perigoso, cuidado com o que você está mexendo, você está vibrando com coisa. Menos um pouco, tá? Eu estou falando para você que está me assistindo agora, para você que vem me acompanhando.
O capeta não gosta de ti, cara. Você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa que tem o coração sensível às coisas boas. A capetada não quer nem ficar perto de você, tá bom? A não ser que você seja de uma outra vertente. Provavelmente você nem estaria aqui me assistindo agora. Pô, nós estamos de boa. A gente quer aprender, a gente quer estudar, a gente quer evoluir, a gente quer crescer. A gente quer ir para níveis vibratórios cada vez melhores na nossa existência. Então, se você toma contato com uma prática como essa, e dentro desta prática existe algumas análises que tem a ver com coisas mais densas, isso não significa objetiva e de forma enfática que isso vai te contaminar. É óbvio que se você vai para chuva, você vai usar um sobretudo, uma capa, um guarda-chuva. Você pode se molhar eventualmente, sim, claro, mas depois você se enxuga. Agora, se você sai na chuva, numa noite fria, de peito aberto, sem qualquer tipo de mínimo de segurança, a hora que você voltar para casa, você pode pegar uma gripe, você pode ficar gripado? Pode ser que sim, pode ser que não. Repito, pode ser que sim, pode ser que não. É provável que você fique, sim, eu vou afirmar, pode ser que sim, pode ser que não. Se o teu sistema imunológico está em alta, você pode eventualmente tomar contato com uma friagem, com uma noite fria, úmida, chuvosa, e voltar para casa e está tudo certo. Toma um banho quente, se enxuga, toma um chá quente, um chocolate quente, e nada acontece. Por quê? Porque o teu sistema imunológico está bem. Agora, se você insiste sempre em manter o teu padrão vibratório lá embaixo, você vai trabalhar em ambiente nocivo, em ambiente contaminado, velho, na boa, você vai pegar tranca. Você vai se arrombar numa jogada dessa. Você vai levar a bolada nas costas. Assim é com todas as áreas do conhecimento humano. Assim são com todas as áreas das nossas relações interpessoais. Tá? Se você é uma pessoa de bem, uma pessoa tranquila, uma pessoa com o coração, né, sensível, poxa, que legal. Vai, investiga, percebe que tem alguma coisa que não é legal, que não é tranquila. Sai fora, numa boa. Isso não te contamina. A não ser que você tenha uma visão mítica, você tem uma visão religiosa arraigada, alguma coisa assim. Claro que você vai ter problema. Claro que você vai ter problema. Ok? Tá bom então? Então eu vou concluir agora o nosso trabalho. Você vai me perguntar a respeito do pêndulo egípcio, não vai? Pois bem, o tal do pêndulo egípcio é um pêndulo de madeira como outro qualquer. Por exemplo, isso aqui é um pêndulo que tem o formato de um pêndulo egípcio. Ó. Aí, ó, esse shape. Tá? Então existem vários modelos com esse formato. Tá aqui. E esse pêndulo nada mais é do que um pêndulo que tem um desenho, que tem um formato. Tá? Eu fabrico um pêndulo parecido com esse aqui, dei o nome dele, tem um pêndulo que tem essa... Mas ele é um pêndulo de madeira, é um pêndulo de boa qualidade, é um pêndulo que se presta às suas funções. Ele não tem nada além disso, dele ser um amplificador das tuas respostas, das tuas saídas neuromusculares, da tua resposta, tanto no campo físico quanto no campo mental. Então eu não vou dissertar em cima disso aqui, porque isso não tem fundamento nenhum. A literatura mostra isso absoluta e claramente. Alguns autores insistem em achar que esse pêndulo tem um determinado tipo de magia, um determinado tipo de trick-trick. Tá bom? Finalmente, para eu mostrar a prática para vocês do dia de hoje. Radiestesia não é para fazer tratamento. Eu afirmo isso para você. Radiestesia é um mecanismo, é uma técnica, uma prática investigativa. Você vai fazer diagnóstico, vai fazer análise, vai fazer prospecção. Tratamento é tratamento. Você tem um problema específico de saúde, você vai enveredar pelos caminhos que vão utilizar os procedimentos terapêuticos adequados para aquela questão, para aquele problema. Você tem um problema psicológico, comportamental, você vai utilizar os procedimentos específicos para aquilo. Tá? Você tem uma questão geológica, você tem uma anomalia dentro de um determinado terreno, de uma moradia, você vai utilizar os recursos de reequilíbrio ou de adequação vibracional, energética, informacional para aquele ambiente.
Agora, pêndulo não é remédio. Girar pêndulo em cima do corpo... Gente, na boa, isso não funciona. Isto não funciona. Se isto funcionar, eu quero que você me ensine como isso funciona. Como é que é feito isso? Eu testei todas as inúmeras técnicas, as possibilidades. Tem mesa que faz isso, que me emite, que não tem... Na boa, isto não funciona. Isso tem muito mais a ver com uma técnica, com duas técnicas, a psiônica ou a psicotrônica. Tá? Psicotrônica tem mais a ver com a investigação da interferência do cérebro, da atividade mental sobre a matéria, e a psiônica, que estuda os fenômenos em particular, telepatia, simpatia, empatia, antipatia, ação à distância, psicometria, tudo isso aí tem a ver com essa área da ciência, que prescinde ou não do uso de instrumentos radiestésicos. Quando a gente for fazer o trabalho à distância, a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Então agora eu quero que você me acompanhe dentro de uma prática super legal que nós vamos fazer agora sobre o princípio da biometria. Que eu vou utilizar nessa prática, eu vou intercalar as duas coisas, e essa prática você vai fazer em casa. Eu deixei claro, essa pranchinha está à tua disposição aqui nesse módulo, tá aí para você ter acesso a ela, e aí eu vou te explicar um pouquinho sobre como isso funciona, tá bom? Então me acompanha aqui na nossa prática aqui na prancheta. Olha só, estou mostrando para você aqui, tanto essa quanto essa daqui, tá? Essa daqui, você está vendo agora na íntegra, você vai receber, eu vou te mandar junto com um material específico, na hora que a gente estiver falando sobre biometria. Eu quero primeiro mostrar essa prática aqui para você. Isso aqui é fundamentalmente importante, tendo em vista que essa prática ela vai integrar as duas condições entre a radiestesia física e a radiestesia mental. Você está vendo uma escala aqui, que é uma escala chamada escala cromática. Deste lado da escala, propositadamente, eu tenho os tons verde e azulados. Deste lado da escala aqui, eu tenho os tons amarelo, laranjado e avermelhado. Aqui embaixo, eu fiz uma linha reta e coloquei uma seta aqui. Repito, você tem esse material no teu anexo desta aula. Se você perceber, este trecho da reta é maior que este trecho da reta aqui, ó. Esse trecho da reta é um trecho menor quando comparado com esse, ó. Esse aqui, esse aqui, tá? Esse aqui é menor, este aqui é maior. Então eu quero convidar você para fazer uma brincadeira. Primeiro, você vai lançar o pêndulo em cima da cor amarela, da cor verde aqui, no espaço entre a cor amarela e a cor verde. Se você perceber, existe uma certa linha divisória aqui. Então, você lança o pêndulo, tá? Você pode utilizar a técnica dos 4 dedos, como já demonstrei para você. Lança o pêndulo aqui e começa a imaginar um tom avermelhado. Deixa ele vir aqui para esse tom avermelhado. Tá vendo como é que ele fez? Isso você já sabe fazer. Lança o pêndulo aqui e começa a pensar em um tom azulado. Isto. Você vai voltar para esse lado, o tom azulado. Olha como é que o pêndulo está agora. Ele começou a enviesar, fazer aquele movimento lateral. Isso até chegar no tom azulado. Repetindo, lanço aqui, pensar num tom avermelhado. Ele vai até chegar e ficar em espera no tom avermelhado. Tá bom? Esse é o primeiro exercício que você vai fazer. Pois muito bem. Agora, nós vamos fazer o exercício com a linha de baixo. Tá? Eu quero que você entre em ressonância com alguma coisa que você entende que seja saudável. O que significa uma coisa saudável? Algo que tenha a ver com com o seu bem-estar. O que é que para você tem um sentido de bem-estar? Olha a área que eu estou circunscrevendo aqui. Ó. Sentido de saúde, de bem-estar.
você pode exemplificar isso das mais diversas formas, tá? Para você. Muito bem. Aí, você vai pensar nisso e deixe que o pêndulo ande para essa posição, para esse lado direito da faixa. Isso. Ao fazer isso, você vai identificar o movimento do pêndulo para a direita, dentro da escala cromática, com algo que seja absolutamente saudável. Você pode pensar num campo, pode pensar numa cachoeira, pode pensar num bonito prato de salada orgânica, alguma coisa nesse sentido, tá? Você mesmo praticando o exercício físico, você tendo uma atividade extremamente saudável. Da mesma forma, depois, num outro momento, você vai lançar o pêndulo e pode começar a pensar numa situação nociva. Por exemplo, uma pessoa hospitalizada, uma pessoa convalescendo de um processo doentio, uma pessoa vivendo uma situação tumoral, câncer, situações onde exista uma atividade viral, bacteriana, nós estamos nessa área aqui. Então, o que eu quero que você entenda, primeiro, que você vai fazer esse exercício várias vezes. Ao fazer este exercício, você vai ajustar a sua mente para um avanço, para um arranque radiestésico para a direita ou para a esquerda, dependendo do tipo de vibração da qual você está tomando contato. Vibrações saudáveis, vibrações salutares, vibrações harmoniosas, o pêndulo gira para a direita. Você já sabe o que significa esse movimento, né? Movimento de abertura. Ele está de acordo com a prática utilizando a régua biométrica, tá? Opa, desculpa, tá de cabeça para baixo. A régua biométrica. Então esses valores que estão inerentes a essa condição vai intercalar, vai interpolar, interceptar aquilo que está vindo do mundo físico com aquilo que você entende que seja algo saudável, salutar. Da mesma forma, aquilo que está vindo do mundo físico, que representa algo insalubre, doentio, patológico, o pêndulo faz um movimento para a esquerda, para aqueles tons cuja frequência está ligado aos tons azulados, ao passo que aquele que está ligado aos problemas de saúde, bem-estar, salubridade, equilíbrio, está ligado aos tons avermelhados. Ah, Flávio, mas significa que se azul é ruim, vermelho é bom? Não é isso. Não é isso. Nós precisamos compreender isso de forma mais aprofundada, mas eu preciso que você faça este exercício nesse momento, observando a escala cromática. Existe uma razão para isso acontecer, tá? Tendo em vista que na escala cromática os padrões cujas frequências são mais altas, ligadas, por exemplo, aos tons azulados, você vai perceber que em fluxos advindos do meio, vindo do mundo físico, que tem este comprimento de onda, estão muito mais ligados a processos patológicos. Ao passo que comprimentos de onda mais longos, tons avermelhados, estão muito mais ligados a essa dinâmica, a dinâmica fisiológica da saúde. O nosso corpo vibra de forma mais quente, mais vermelha, mais tranquila, mais... Eu estou sendo exagerado para ser didático, ao passo que aquela coisa mais azulada, mais fria, mais... tende a uma inanição, a uma falta de movimento, a uma pouca dinâmica biológica, tá? Claro, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas o equilíbrio das forças compensadas, tá certo? Eu recomendo que você faça esse exercício e nós vamos daqui a pouco você vai receber algumas instruções mais específicas de outros equipamentos, tá legal? Deixo a você um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!